Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, e estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese, programa apresentado ao vivo, diretamente do Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró, aqui na Avenida Leste-Oeste. Louvado seja Deus por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas, por ter nos proporcionado esta oportunidade de se utilizar dos meios de comunicação disponíveis, de todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, para poder pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Como diz a Bíblia, a palavra do Senhor corre velozmente através das ondas da Rádio Libertador FM 96.3, através do sinal da TV AD, aqui pela TCM, canal local, e também por meio das redes sociais e mídias sociais do sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Eu quero saudar com a paz do Senhor a todos os irmãos e amigos, a todos vocês que nos acompanham todos os domingos aqui no canal da igreja. Professores de escola dominical, superintendentes de escola dominical, alunos da escola dominical. Em breve retornaremos às nossas aulas presenciais. Se Deus quiser, estamos orando neste sentido, para Deus nos abençoar e nos proporcionar esta oportunidade. Mas enquanto não chega esta oportunidade, a palavra de Deus não está presa, ela está sendo ensinada, está sendo propagada pelo sistema de comunicação. Vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção e a graça de Deus em nosso favor nesta manhã, para Deus abençoar a nossa aula. Senhor meu Deus, meu Pai querido, obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de estar no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor e ensinando a Tua palavra para o povo do Senhor. Meu Deus, meu Pai, ajude e abençoe a todos os alunos e superintendentes das nossas escolas bíblicas dominicais, em todas as congregações, em todas as igrejas. Ajude, Senhor, e abençoe o Teu povo e a Tua igreja e nos proporciona, Senhor, em breve, a oportunidade de voltarmos às nossas reuniões em classe, às nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso, ó Pai, pedimos a Tua ajuda e a Tua graça em nosso favor. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos estudando nesse trimestre lições baseadas nos livros de Esdras e Neemias. Esses dois livros, eles formam um só livro na Bíblia judaica do Antigo Testamento, mas nas nossas Bíblias, esses dois livros são separados. Mas eles tratam de eventos que se sucederam e aconteceram na mesma época, na época após o cativeiro, quando Deus fez regressar o seu povo do cativeiro babilônico. Então hoje nós vamos estudar a lição de número 7, de 16 de agosto de 2020, que tem como título: O povo de Deus deve separar-se do mal. O textuário da nossa lição se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Este é o textuário da nossa lição. E a verdade prática declara o seguinte: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então, meu amado irmão, o objetivo geral, o ponto central da nossa lição é compreendermos que o relacionamento harmonioso do crente com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Então nós hoje vamos, nesta lição, destacar que Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. Vamos entender que Deus exige plena santidade do seu povo e também vamos ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Então este é o tema, esta é a diretriz da nossa lição, né? O povo de Deus deve separar-se do mal, do pecado, do mundo, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Meus irmãos, quando saiu o decreto do rei Ciro permitindo e estimulando os judeus a retornarem à terra prometida, a retornarem a Judá e a Jerusalém, os judeus
né, se sentiram na obrigação de fazer todo um controle da sua população, todo um recenseamento da sua população, para poder, através do registro civil, das genealogias, pudesse identificar as pessoas que eram exatamente pessoas que eram judeus. Porque ali, depois de 70 anos na Babilônia, tinha acontecido muita mistura, casamentos mistos de judeus com babilônicos, né? E tinha havido muitas misturas. Alguns judeus já tinham se aculturado ali na cultura babilônica, misturando a cultura judaica com a cultura babilônica, misturando a adoração ao Deus verdadeiro com a adoração aos deuses falsos da Babilônia, e tinha muito essa mistura. Então a liderança dos judeus, ela se sentiu na obrigação de fazer esse recenseamento e verificar. Estava autorizado a votar para judeus, para Jerusalém e para a Judéia, todos aqueles judeus puro sangue, que não se misturaram com os babilônicos. Ainda assim, também tinha todo um controle bem mais rígido ainda, era em relação aos levitas e à classe sacerdotal, porque a lei exigia que todo sacerdote deveria ser levita, e dentro dos levitas só podia ser sacerdote se fosse descendente de Arão. Então tinha que ter todo um controle. Então o tópico 1 da nossa lição: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Aqui, irmãos, nós vemos um princípio importante, é que para fazer parte do povo de Deus, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Jesus virá arrebatar a sua igreja, e só vai ser arrebatado para morar no céu com Jesus aqueles que forem fiéis. Pessoas que são cristãos apenas culturalmente cristãos, cristãos nominais, que apenas são cristãos de boca, esses não vão subir no arrebatamento, porque não são cristãos fiéis. Então Deus, ele prova a nossa fé, Deus prova, a nossa fé, e não é de qualquer jeito. A porta continua estreita, o caminho continua apertado, ninguém alargou a porta, ninguém alargou o caminho, ainda continua do mesmo jeito. E Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos, como inaptos a exercerem o ofício sacerdotal. Então tem que ter critério para escolher obreiro, tem que ter critério para escolher diácono, para escolher presbítero, para escolher evangelista, para escolher pastor, para escolher dirigente de congregação. Não é qualquer pessoa que pode ser colocada na liderança e na frente de um departamento e de uma igreja. Tem que ter critérios. E sempre, irmãos, é isso. A Bíblia Sagrada é muito simples. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Os judeus, irmãos, estavam aqui tomando uma precaução, uma medida preventiva, irmãos, uma medida preventiva. É interessante porque no passado muita gente odiava os evangélicos, odiava os crentes, e muita gente queria distância dos crentes. Mas hoje em dia, ser gospel ficou chique para muitas pessoas. Ser gospel hoje em dia é legal para muitas pessoas. E às vezes, irmãos, tem muita gente que nunca foi crente, nunca serviu a Deus, e dá uma de crente, mostrando e exibindo uma falsa conversão, e vem para o meio do povo de Deus, e vem semear heresias, semear maus costumes, semear muita coisa que não agrada a Deus, para arrastar após si muitos seguidores que vão viver uma vida casada com o mundo, vem implantar no meio do povo de Deus um cristianismo misturado com o mundo. Então nós precisamos ter cuidado, porque o povo de Deus, quando saiu do Egito
em direção à terra de Canaã, infelizmente surgiram algumas pessoas, que a Bíblia chama um vulgo, uma gente misturada. Inclusive está registrado na Bíblia, em Êxodo, por exemplo, no capítulo 12, no versículo 38, diz assim, Êxodo 12, 38, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, seguiu com os judeus. Então, irmãos, esse povo, esses egípcios que não conheciam a Deus e não quiseram se converter a Deus, porque a porta da graça nunca foi fechada. Qualquer estrangeiro, qualquer pessoa que não fosse judeu, qualquer gentio que quisesse se converter a Jeová e servir a Deus, era facultada a oportunidade. Quando eles se convertiam, eles eram chamados de prosélitos. Então, o verdadeiro judeu não é aquele que é descendente de Abraão segundo a carne, mas o verdadeiro judeu era aquele que seguia a religião judaica. Então estava aberta a oportunidade. Só que esses egípcios que saíram lá do Egito, no meio, misturado com o povo de Deus, eles não queriam se converter a Jeová. Eles não queriam se converter ao Deus verdadeiro, mas eles queriam viver no meio do povo de Deus para se beneficiar daquela convivência. E quantas pessoas também vivem no meio da igreja e não abandonam a igreja, mas não são crentes, não são convertidos. Vive no meio do povo de Deus para querer se aproveitar, por algum motivo ou outro. Às vezes a pessoa tem um meio de vida, tem uma forma de lucro, de ganho, de obter vantagens pessoais, vantagens econômicas, vantagens políticas, e aí continua no meio do povo de Deus, mas é um vulgo, não faz parte do corpo, não é um membro vivo e ativo do corpo de Cristo, é uma prótese que está apenas ocupando um lugar. E não é uma prótese inerte, é uma prótese que está semeando infecções em todo o corpo. Então esse vulgo, essa mistura de gente que saiu lá do Egito, junto com o povo de Deus, esse povo, irmãos, induziu o povo de Deus à murmuração contra o Senhor. Esse povo misturado, que não era convertido, induziu o povo de Deus ao pecado e à rebelião contra Deus. Então nós precisamos ter cuidado. E os judeus, já tendo tido essa experiência e sabendo disso, eles tiveram muito cuidado para que só podia voltar da Babilônia para Jerusalém apenas os judeus que realmente fossem judeus de verdade. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. E existe, irmãos, na Bíblia, um princípio muito claro de separação. Não pode ser de qualquer jeito. Nós, como crentes, devemos amar o próximo como a si mesmo, devemos ser amigos de todos, mas nós não podemos nos misturar com o pecado e com o mal. Nós não podemos, em nome do amor ao próximo, conviver, aceitar e ser cúmplice do pecado de ninguém. A Bíblia diz que a gente não deve comungar com as obras infrutuosas das trevas, mas antes a gente deve condenar elas. Ah, pastor, mas se a gente fizer isso, vai ser taxado de fundamentalista. A palavra hoje que está na moda dos progressistas é chamar os crentes de fundamentalistas. São fundamentalistas, são fanáticos, são radicais. Não é não, meu irmão. Não é não, minha irmã. A palavra de Deus, ela traça divisas claramente definidas. Precisamos ter cuidado. A Bíblia diz: que comunhão há entre a luz e as trevas? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 de 2 aos Coríntios: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então é muito claro, irmãos, é muito claro. Amar as pessoas é uma coisa e participar dos pecados alheios é outra. Às vezes tem gente até que não participa no sentido de praticar, mas são coniventes,
E isso, irmãos, também é pecado. Não é pecado só fazer, mas também consentir com os que fazes também é pecado. E nós, irmãos, não podemos ficar calados. A igreja, ela tem que ter uma voz profética. A Bíblia diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não compartilhem com essas obras infrutuosas das trevas. Pelo contrário, antes condenai-as. Então é muito claro a recomendação da palavra de Deus. Às vezes tem crente que quer ser politicamente correto, não quer, às vezes, ser odiado pelo mundo, ou ser perseguido com o mundo, e vive pregando e praticando um cristianismo misturado com o mundo. Deus não se agrada disso. Glórias ao nome de Jesus. Então, o povo israelita tinha sofrido quando saiu do Egito com essa mistura. Então, meu irmão, nessa segunda saída, nessa segunda peregrinação do povo de Deus para a terra de Canaã, eles tiveram essa preocupação. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. É muito importante isso. É muito importante. A igreja não pode se preocupar só em quantidade, tem que se preocupar também em qualidade. O nosso pastor presidente, pastor Martim, ele costuma dizer que é muito bom ser crente, mas só vale a pena ser crente só se for para morar no céu. Porque Jesus não vem arrebatar crentes apenas porque ele tem um cartão de membro de uma igreja. Jesus não vem arrebatar crentes apenas de boca, mas vem arrebatar aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que não contaminaram as suas vestes. Glórias ao nome de Jesus. Então, irmãos, sintetizando aqui esse tópico, Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não se amoldem ao mundo, não se amoldem à forma do mundo. O crente, irmãos, ele não pode ser plástico e flexível para tolerar e aceitar o pecado. Ele tem que ser plástico e flexível para amar as pessoas, para ajudar as pessoas, para pregar o evangelho para as pessoas. Ele tem que ter habilidade para falar do amor de Deus, glórias a Jesus, mas nunca esconder a verdade, nunca transigir com a verdade. Nós não podemos, irmãos, negociar os princípios fundamentais da palavra de Deus. Temos princípios claramente definidos que não podemos abrir mãos. São fundamentos da fé cristã. Se nesse sentido nós somos chamados de fundamentalista, amém, glória a Deus. Porque seguimos e defendemos princípios, fundamentos da palavra de Deus. E nós não podemos abrir mão. Ah, mas o mundo mudou, as coisas mudaram, você está contra o avanço civilizatório, mas a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós não temos nada com este mundo, nós seguimos, aleluia, a marcha da igreja, seguimos a vontade de Deus. Podemos mudar, podemos evoluir, podemos fazer alguma alteração em coisas não essenciais, em coisas culturais não essenciais, mas tem princípios da palavra de Deus que são inegociáveis. Glórias ao nome de Jesus. Tópico 2 da nossa lição. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Já falamos sobre os samaritanos aqui em lições anteriores. Essa palavra samaritano vem de Samaria. Samaria era a capital do reino do norte. As 10 tribos do norte, por causa dos seus pecados constantes de idolatria, Deus permitiu que aquelas 10 tribos fossem dispersas por várias nações. A Assíria invadiu Israel e derrubou o reino do norte e espalhou o povo daquelas 10 tribos em várias nações,
e trouxe pessoas de várias nações para habitar ali naquele território. Então houve ali uma mistura de gente, uma miscigenação de raças, uma mistura não somente de raças, mas também uma mistura de crenças, uma mistura de religião. E ali surgiu no meio daquele reino do norte, cuja capital era Samaria, surgiu naquele território uma religião misturada, um judaísmo misturado com paganismo. E os samaritanos, irmãos, eram pessoas, não eram judeus puro sangue, eram judeus misturados, mas ainda que fossem misturados do ponto de vista étnico, racial, mas se eles se convertessem a Deus, se eles se convertessem ao Senhor e abandonassem os ídolos e os pecados, Deus os recebia como povo legítimo dele. Mas não, os samaritanos, diz a palavra de Deus, que os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 33. Como diz um ditado aí, é como se os samaritanos acendessem uma vela para Deus e outra para o diabo. E quantas pessoas também não estão assim, com um pé na igreja e outro pé no mundo? Não se decide. Se Baal é Deus, então vá servir a Baal lá no mundo. Mas se Jeová é Deus, sirva somente a Jeová. Glórias ao nome de Jesus. E Elias disse: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Deus, irmãos, não se agrada de crente morno. Deus se agrada de crente decidido. Glórias ao nome de Jesus. O crente que é excessivamente contextualizado com o mundo é crente em Laodiceia, é crente morno, que Jesus disse: eu vou vomitar da minha boca. Ah, mas esse tipo de crente é politicamente correto e todo mundo gosta dele, mas o céu não gosta dele, Jesus não gosta dele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Devemos em primeiro lugar agradar a Deus e não ao mundo e não aos homens. Então os samaritanos, eles diziam que servia a Deus, mas também servia aos ídolos. Não dá certo, irmãos, isso é adultério espiritual. Isso é adultério espiritual, querer servir a Deus e servir ao mundo. A Bíblia compara a igreja como a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. E Jesus não quer compartilhar sua noiva com o mundo não, com Satanás não. Nós temos que ser fiéis. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúmes, ele tem zelo. Deus requer exclusividade. Glórias ao nome de Jesus. Então os samaritanos eram esses crentes misturados e misturado com as coisas do mundo. Os samaritanos, tópico 2.2, ofereceram cooperação aos judeus. Isso aqui, irmãos, era o a desculpa deles. Ah, nós também somos crentes, nós servimos ao mesmo Deus, em nome da união, em nome do ecumenismo, em nome da tolerância, em nome da paz, vamos dar as mãos para poder a gente construir a casa de Deus. Irmãos, tenha cuidado com essas coisas. Tenha cuidado com essas coisas, porque o diabo é sagaz. Ele usa de estratégias, como usou os gibeonitas, de estratégias para enganar o povo de Deus. E em nome da paz, em nome da tolerância, em nome da união, em nome do amor, em nome do ecumenismo, quer fazer, irmãos, a igreja desviar a sua rota e o seu propósito e fazer com que a igreja se misture com o mundo. Quando os judeus começaram a reconstrução do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente aquela proposta. Não era porque era indecente ter a cooperação, porque no primeiro templo, por exemplo, no templo de Salomão, milhares de trabalhadores trabalharam ali na construção daquele templo. Tinha muita mão de obra de pessoas pagãs, de pessoas que não eram judeus. Trabalhou ali na construção do templo, como também na construção de um templo hoje para a igreja, muitas vezes tem mão de obra que não é de crente. Pessoas descrentes podem trabalhar na construção, em determinada fase do projeto.
Isso não há problema nenhum. Mas, irmãos, aquela proposta dos samaritanos não era uma simples cooperação de mão de obra. Tinha más intenções por trás daquilo. Devemos ter discernimento de Deus para poder reconhecer os gibeonitas que estão disfarçados no meio do povo de Deus para querer enganar a igreja, para querer levar a igreja para o mau caminho. Glórias ao nome de Jesus. Que o Espírito de Deus levante os profetas de Deus no meio do povo de Deus. Que o Espírito de Deus dê discernimento e sabedoria aos líderes da casa do Senhor para poder perceber essas estratagemas do inimigo. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daquele que não tem a sã doutrina. E aí, irmãos, a gente fica pensando, será que isso não é fundamentalismo? Será que isso não é intolerância? Será que isso não é falta de amor? Porque os fiéis, irmãos, sempre vão ser acusados disso. Os crentes fiéis sempre vão ser acusados de fundamentalistas, de intolerantes, de radicais, de falta de amor. A Bíblia não dá apoio a radicalismo nenhum. Eu não dou apoio a radicalismo nenhum. Como diz o pastor Miranda, eu não sou radical e nem aprecio o radicalismo de ninguém. Mas nós, irmãos, também não podemos ser liberais. Nós também não podemos ser liberais e achar que a porta é larga e achar que o caminho é espaçoso, porque Jesus disse que não é. Jesus disse que a porta continua estreita. Jesus disse que o caminho continua apertado. Então ninguém tem autoridade para mudar, não, irmãos, é só Jesus. Então, que o mundo continue chamando os fiéis da terra de fundamentalistas, que o mundo continue chamando os fiéis da terra, de intolerantes ou de falta de amor, mas nós devemos seguir os princípios da palavra de Deus. Não estou dizendo com isso que eu sou radical e nem aprecio o radicalismo e nem incentivo o radicalismo, jamais. Deus não se agrada disso. Uma comida salgada demais não dá certo. Do jeito que uma comida insossa demais também não dá certo. Temos que ser temperados na medida certa. Agora, irmãos, nós não podemos, em nome de uma tolerância, em nome de um amor, em nome de tanta coisa aí, de um politicamente correto, a gente negociar princípios fundamentais da palavra de Deus. Isso aí não. Segunda epístola de João, versículos 10 e 11. João era o apóstolo do amor. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, a gente vê muito esse exemplo de João, que ele era muito amoroso. E aqui eu quero trazer uma palavra para você, meu irmão, para você, minha irmã, que acha que em nome do amor pode concordar com tudo quanto é pecado. Olha, a Bíblia diz, seguindo a verdade em amor. Amor sem verdade é um falso amor. Amor sem verdade é um falso amor e leva para o inferno. Do mesmo jeito que verdade sem amor mata, mas amor sem verdade leva para o inferno. Então devemos ter cuidado. O apóstolo João, ele era o apóstolo do amor. Mas, irmãos, o apóstolo João estava combatendo os falsos mestres. O apóstolo João combatendo os falsos crentes que viviam no meio do povo de Deus para querer desvirtuar a igreja, levar a igreja a crer e a viver conforme os ditames do mundo. Então ele disse, segundo João capítulo 1, versículos 10 e 11, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Meu irmão, misericórdia, foi o apóstolo João que disse isso? Não acredito que foi o apóstolo João que disse isso. Eu acho que deve ter sido algum crente fundamentalista aí que falou isso. Deve ter sido algum crente radical. Não, quem disse isso foi o apóstolo do amor. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Então, irmãos, precisamos ter cuidado, porque muitas pessoas que fazem o mal, elas gostam de cúmplices, elas gostam de arrebanhar junto delas pessoas para poder fazer as coisas, ou se não fazer com elas as coisas erradas, mas consentir com elas.
E a gente pode pecar por fazer coisas que não agradam a Deus, ou por aprovar, ou consentir com coisas erradas. Então o apóstolo João está dizendo aqui, olha, não receba em sua casa, nem saúde esse tipo de pessoa, porque senão vocês vão estar fazendo parte das suas obras malignas, Então, irmãos, precisamos ter cuidado. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, daqueles que se dizem crentes, mas vivem desmantelado. Crente desmantelado, irmão, não vai para o céu não. Crente desmantelado é um desmantelo e já desmantela outros também. A Bíblia diz em 2 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 e o versículo 14, as seguintes palavras: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Irmão, misericórdia, isso não é preconceito? Irmãos, tenha cuidado. Preconceito é uma coisa, cuidado com a manipulação das palavras e a manipulação dos significados das coisas. Preconceito é outra coisa. Agora, irmãos, a Bíblia diz que devemos nos afastar de todo irmão que vive ociosamente, vive vagabundando, vive na vagabundagem, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Versículo 14: se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Nós não somos obrigados, irmãos, porque amamos a todas as pessoas, nós não somos obrigados a frequentar determinados lugares impróprios, porque isso seria uma prova de amor. Nós, porque amamos as pessoas, não precisamos concordar e nem praticar as coisas erradas que elas fazem. A gente precisa, irmãos, ter claramente essas coisas definidas. Tem que haver fronteiras, tem que haver limites. Glórias ao nome de Jesus. Como também, irmãos, devemos nos afastar igualmente daqueles que causam divisões. Tem muitas pessoas que vivem nas igrejas causando problema, causando confusão, causando divisões, e colocando uns contra os outros, colocando a membresia contra os pastores, colocando uns contra os outros, semeando contenda. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 16, versículo 17 e 18, ele disse assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Precisamos ter cuidado, porque tem muitas ovelhas ingênuas, tem muitas ovelhas que têm pouca capacidade de discernimento entre o bem e o mal, e são facilmente levadas por discursos falsos. Mas, irmãos, a Bíblia é clara, a gente precisa ter cuidado. Nós não podemos dar espaço a esses falsos mestres que causam divisões na igreja. Os samaritanos procuravam aparentar-se com os judeus, casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento, e alguns caíram nessa armadilha. Irmãos, ainda continua sendo pecado casamento de crente com descrente. Ainda continua sendo desaprovado por Deus namoro de crente com descrente. A Bíblia é muito clara: não se ponha em julgo desigual com os infiéis. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Não mudou, irmãos, a doutrina continua a mesma. Os samaritanos não conseguiram se infiltrar no meio do povo de Deus, através ali daquela mão de obra, através ali da construção para sabotar o templo, mas depois eles tentaram se infiltrar, constituindo o casamento de samaritano com judeu, de judeu com samaritano. E precisamos ter cuidado com isso. Meu irmão, você que acha que só tem moça bonita no mundo e a moça da igreja tudo é feia, isso é mentira de Satanás.
É mentira de Satanás. Tenha cuidado e não vá nessa conversa. Minha irmã, você que acha que ninguém, um rapaz da igreja serve para você, você que está achando que nenhum rapaz da igreja combina com você, tenha cuidado com esse tipo de pensamento. Ore a Deus e Deus vai mandar, um servo dele para casar com você. Não se desespere, meu jovem, minha jovem. Ore a Deus, peça a direção de Deus, que Deus vai preparar uma noiva para você, um noivo para você, e você vai casar, vai ser feliz e vai ser uma bênção. Mas não vá contrair casamento com o mundo, não vá contrair casamento com pessoas do mundo, porque o camarada não é crente, aí vem com você, assiste o culto com você, diz que gosta dos crentes e não sei o que. Isso é conversa fiada. Não vá, porque este é um caminho de desobediência. Permaneça fiel a Deus, que Deus vai honrar a sua fé, não vai deixar você no caritó não. Deus vai mandar uma bênção para você, de perto ou de longe, mas se você for fiel, Deus vai te dar a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Os samaritanos, eles tornaram-se inimigos dos judeus, porque eles tinham inveja dos judeus. Eles estavam com medo de perder influência na região, porque os judeus estavam voltando ali. E eles começaram a perseguir os judeus e começaram a querer destruir os judeus por dentro, implodir por dentro. Tem muito crente, irmãos, que não é crente mais coisa nenhuma, está desviado e não sabe. Tem muito crente desviado que não saiu da igreja ainda, mas ele permanece no meio do povo de Deus para querer semear as dinamites espirituais nos fundamentos da igreja do povo de Deus, para querer implodir tudo isso aqui por dentro. Mas em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, em nome de Jesus. Precisamos ter cuidado, precisamos estar vigilantes, procurar fazer corrigir as falhas. Devemos tentar fazer com que a gente descubra esses pontos de fraqueza para poder detectar, fazer uma vistoria. As lideranças da igreja devem estar atentas, fazendo uma vistoria, fazendo um monitoramento para detectar essas dinamites espirituais que muitos crentes desmantelados e muitos líderes desmantelados semeiam nos fundamentos e nos alicerces da igreja para querer derrubar ela e dinamitar a igreja. Precisamos ter cuidado. Deus exige santidade do seu povo. Tópico 3 da nossa lição. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. É uma obrigação de todo crente, irmãos. Deus não opera onde há separação, Deus não opera onde há ódio, Deus não opera onde há intrigas, Deus não opera onde há mundanismo na igreja. Deus opera quando o povo dele anda em comunhão com ele. Tópico 3.1. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Tem uma palavra, irmãos, muito interessante. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Continua, irmãos, a Bíblia do mesmo jeito. A Bíblia não foi alterada, a Bíblia não foi modificada.
Crente excessivamente contextualizado com o mundo, irmãos, pode estar acontecendo o quê? A pessoa está desviada e não sabe. A pessoa está desviada e não sabe. Ou ela nunca foi crente, Mas, irmãos, tem que haver distinção. Quando o crente é igual ao descrente, é porque esse crente não está com nada. Esse crente não está com nada, não nasceu de novo. Ou se nasceu de novo, já morreu de novo. Então precisamos vigiar. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. O povo de Deus, irmãos, recebeu uma determinação do Senhor. Quando vocês destruírem Jericó, não pegue nada de Jericó. Não pegue nenhum despojo de Jericó. E Deus determinou: quem pegar alguma coisa de Jericó, Jericó é uma cidade maldita, Jericó é uma cidade amaldiçoada, Jericó representa o mundo que jaz no maligno. E Deus disse: quem pegar algum despojo de Jericó vai ser amaldiçoado também. Mas, irmãos, infelizmente, uma família lá cresceu os olhos naquelas coisas de Jericó e ali levou para casa escondido, achando que ninguém ia ver. Como tem muitos crentes também que estão em pecado, escondido, oculto, mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não haja de ser revelado. E ali eles foram guerrear contra a pequena cidade de Ai e perdeu a guerra. Os habitantes de Ai botaram o povo de Deus para correr. E Deus disse: olha, sabe por que vocês correram com medo dos habitantes de Ai? É porque vocês estão em pecado. É porque vocês desobedeceram a minha palavra. Irmãos, nada detém a marcha da igreja aqui na terra se a igreja permanecer fiel ao Senhor. O maior inimigo da igreja é o pecado. Se a igreja se misturar com o mundo, se a igreja aceitar o pecado no meio dela, se os crentes começarem a viver conforme os padrões do mundo, nós vamos enfraquecer, nós vamos perder a nossa imunidade espiritual e nós vamos morrer espiritualmente. E Josué disse: santificai-vos. Josué capítulo 7 versículo 11. E Deus, quando revelou o pecado, e eu creio, irmãos, que Deus ainda revela pecado no meio do seu povo. E quando Deus revela pecado no meio do seu povo, não é para envergonhar ninguém, não é para matar ninguém. Não, senhor, não é para ninguém ficar contando vantagem e achando bom, não. Mas quando Deus revela pecado no meio do seu povo, é porque Deus quer restaurar o seu povo, é porque Deus quer conserto no meio do seu povo, é porque Deus quer usar o seu povo para a glória de Deus. Aleluia. E nós cremos que Deus ainda revela pecado, que Deus ainda fala no meio da sua igreja. Josué capítulo 7 versículo 11 a 13 diz: Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Se nós, irmãos, tolerarmos o pecado na nossa vida, seja individualmente ou coletivamente na igreja, Deus não vai aprovar a nossa vida e nem vai nos dar vitória. Nós já estamos derrotados. Versículo 13, Deus fala para Josué: vá, santifique o povo, diga ao povo, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não mais retirarem. Muitas vezes, irmãos, o processo de cura, de libertação e de restauração na nossa vida pode ser doloroso, mas é necessário arrependimento, é necessário uma meia volta volver, é necessário espremer esse carnegão, irmão, para você ficar curado desse tumor maligno. Tem que botar para fora esse carnegão, esse cisto do pecado que está destruindo a sua vida e consumindo as suas energias. E Deus, quando fala, é porque Ele quer restaurar a sua saúde e te dar a cura, quer fazer uma cirurgia espiritual. Santificai-vos é a palavra de Deus para nós nesta manhã.
Último tópico, tópico 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Esse conceito de santidade, irmão, significa separado. Santo significa separado do mal, separado do pecado, separado de tudo aquilo que desagrada a Deus e consagrado para servir ao Deus. Eles, irmãos, o povo de Deus precisa viver separado do mal. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É enfática a Bíblia dizer: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Porque, irmãos, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não troque a glória do céu pela glória terrena. Não troque a aprovação de Deus pela aprovação dos homens. A aprovação dos homens é falha, a aprovação dos homens é mentirosa, o mundo jaz no maligno. Não vá buscar as palmas e os aplausos do mundo para desagradar a Deus. Não, Senhor, não negocie a sua fé por nada, mas permaneça fiel ao Senhor. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago 4:4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah, pastor, mas isso é muito radicalismo. Está na Bíblia, irmãos. Foi o apóstolo Tiago que escreveu, Tiago capítulo 4, versículo 4. Crente que irmãos, casado com o mundo, ele está cometendo adultério espiritual, está traindo a Deus, o noivo da igreja. Então precisamos ser zelosos, precisamos ter cuidado. Para encerrar, irmãos, que já são 10 horas, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Acima de tudo, irmãos, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Irmãos, vale a pena ser crente fiel. Vale a pena ser crente fiel. Aleluia, louvado seja Deus. Crente, irmãos, infiel, ele tem medo da volta de Jesus. Crente infiel tem medo de ir para o inferno. E quem é infiel vai mesmo para o inferno. Vai mesmo para o inferno. Se morrer e não se arrepender, vai mesmo para o inferno. Porque é infiel. Porque é infiel, vive praticando as obras da carne. Vive praticando as obras da carne, vive em pecado. E a Bíblia diz, irmãos, em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Deus não vem arrebatar, irmãos, uma igreja mundana. Deus não vem arrebatar uma igreja casada com o mundo, mas Deus vem arrebatar uma igreja que serve a Ele em espírito e em verdade. Deus vem arrebatar os fiéis da terra. Os fiéis da terra são falhos. Nós somos falhos, irmãos, nós somos pecadores. Mas nós, irmãos, estamos nos pés de Jesus, clamando pela misericórdia de Deus, de dia e de noite. Aleluia, não confiamos na nossa força, não confiamos na nossa capacidade, nós não confiamos nos nossos méritos, confiamos nos méritos de Cristo. Estamos nos braços da graça do Senhor. Aleluia. Portanto, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em breve Jesus virá arrebatar a sua igreja. Em breve Jesus virá levar o seu povo para morar no céu. Ou em breve eu ou você podemos partir para a eternidade. E aí eu pergunto, você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparada para partir para a eternidade? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Se Jesus vier hoje, você vai ser arrebatado junto com os fiéis para ao encontro do Senhor nos ares?
Fica esta pergunta, não responda para mim, responda para Deus. E se não se sentir preparado para morar no céu, se não se sentir preparada para a vinda de Jesus, onde você estiver, onde você está, clame a Deus, busque o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, converta-se ao Senhor, confie na misericórdia de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não importa o que você fez para trás, não importa como você tem se comportado até aqui, mas o que importa é se a partir de agora você fazer um concerto com Deus, se a partir deste momento você fazer um pacto com o Senhor, Deus vai te dar vitória e você vai sentir a alegria da salvação na sua vida. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por nos acompanhar. Todos os domingos aqui, de 9 às 10, estamos ao vivo, diretamente do Templo Sede, na aula da Escola Bíblica Dominical. Próximo domingo, com a graça de Deus, se assim Deus nos permitir, estaremos de volta estudando mais uma lição deste trimestre da Escola Dominical. Pedimos a você que continue sintonizado no sistema de comunicação da Assembleia de Deus, pois daqui a pouco, dentro de poucos minutos, vai começar mais uma edição do Clamor. A Assembleia de Deus, todos os domingos, de 10 às 12, está aqui reunida no Templo Sede em oração, clamando a Deus, para Deus dar vitória ao seu povo, à sua igreja, à nossa cidade, ao nosso estado e ao Brasil nesse período de pandemia. Vamos orar agradecendo a Deus pela realização de mais essa escola dominical. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, muito obrigado pela tua palavra que foi ensinada, que foi falada nesta manhã. Meu Deus, nos ajude, nos abençoe, nos desperta cada dia mais, Senhor, que o teu Espírito que habita em nós, cada dia mais fale conosco das mais variadas formas para nos orientar, Senhor, para que nós possamos viver em santidade na tua presença, para que a gente não se misture com as coisas do mundo, para que possamos fazer a tua vontade. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. Meu Deus, meu Pai amado, dai vitória, Senhor. Eu sei, ó Pai, que no processo de santificação progressiva temos a nossa responsabilidade. O imperativo da tua palavra é claro: sede santo em toda maneira de viver. Mas sozinhos, Senhor, nós não conseguimos. Sem a tua ajuda, sem a tua graça, nós não conseguiremos, ó Pai. Precisamos da tua ajuda. Precisamos, ó Deus, que o Senhor opere na vida de cada um de nós. Tira tudo de nós que não te agrada. Tira tudo de nós que está demais e acrescenta aquilo que está de menos. Meu Deus, somos que vasos inacabados nas mãos do oleiro. Precisamos, ó Deus, ser moldados pelo Senhor. Meu Deus, meu Pai, não queremos nos amoldar ao mundo, mas queremos nos amoldar, Jesus, à tua vontade e o teu querer. Abençoe o teu povo, a tua igreja, a todos os nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham neste momento. Ajude e abençoe a eles, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos, e até o próximo domingo, se Deus quiser.